Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos falar da Via Varejo, uma empresa que está em processo de turnaround e pode voltar a ser uma das potências do mercado brasileiro. Então vamos embora, sem enrolação! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernando e esse aqui é o Rapidinhas de Investimento. Bom, para começar, vamos dividir essa análise em 5 grupos de indicadores: de valuation, de endividamento, de rentabilidade, de eficiência e de crescimento. Então vamos embora. Começaremos aqui com umas informações que alguns investidores iniciantes não analisam, mas que são muito importantes. Então vamos lá, vamos a elas. Primeiro falaremos do free float, que é quantos por cento das ações da empresa estão em livre negociação no mercado para nós, investidores, podermos comprar. Como a gente pode ver aqui, a Via Varejo apresenta um free float de 99,88%, muito acima da média das outras empresas da Ibovespa. Ou seja, 99,88% das ações da empresa estão em livre negociação no mercado. Agora falaremos do tag along, que indica o grau de proteção ao acionista minoritário em caso de mudança dos grandes acionistas da empresa. O ideal para todas as empresas é que exista um tag along de 100%, tanto nas ações ON quanto nas ações PN. Lembrando que ações ON são as ações ordinárias, que têm direito a voto, e as ações PN são as ações preferenciais, que têm preferência na distribuição de proventos e rendimentos. É importante dizer que toda ação ON tem 100% de tag along, mas nem toda ação PN tem 100% de tag along. Como as ações da Via Varejo são ON, ou seja, terminam em 3 no ticker VVAR3, elas têm 100% de tag along. Sabendo dessas informações anteriores, a gente consegue avaliar agora um pouco do preço da ação. O preço da ação VVAR3 da Via Varejo estava hoje, no dia dessa gravação, em R$ 12,54. Ao avaliarmos o histórico de preço, conseguimos ver que antes da crise de 2020, a ação da empresa estava custando R$ 16,64. Em abril de 2020, no auge da crise, a ação chegou a custar R$ 4,10. Após o pior momento da crise, houve grande esperança na empresa por parte do mercado, como mostra o preço de R$ 21,17 em julho de 2020. Mas os resultados do terceiro trimestre fizeram os investidores voltarem a ter seus pés no chão com relação à Via Varejo. E mesmo com os bons resultados do quarto trimestre de 2020, a ação segue variando entre R$ 11,00 e R$ 13,00. Vamos iniciar agora os indicadores de valuation. Vamos começar com o dividend yield, que é quantos por cento do preço da ação atual é distribuído aos seus acionistas por meio de juros sobre o capital próprio e dividendos. Para quem não sabe, dividendos são parte do lucro da empresa distribuídos aos acionistas. Nesse caso, nós mesmos. O dividend yield da Via Varejo hoje é 0. Ou seja, nos últimos 12 meses não houve pagamento de dividendos aos acionistas da empresa. Essa é uma atitude condizente à situação atual da empresa. Empresas em turnaround normalmente não distribuem dividendos. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de proventos. Dando uma olhada aqui no gráfico de proventos, a gente consegue ver que a última vez que a Via Varejo distribuiu dividendos foi em 2018, pagando aproximadamente 1 centavo por ação. Bom, em complemento à análise do dividend yield, vamos dar uma avaliada no dividend payout, que é quantos por cento do lucro da empresa é distribuído aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre o capital próprio. O ideal é que a empresa não distribua mais de 100% dos lucros, mantendo seu dividendo sustentável. Afinal de contas, distribuir mais do que se ganha não é uma coisa comum. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Somente para confirmar, vemos que a Via Varejo não distribuiu dividendos nos últimos 12 meses. Seu payout é igual a 0. Continuando agora com os indicadores de valuation, temos o P sobre L, sendo ele o preço atual da ação dividido pelo lucro por ação, que indica em mais ou menos quanto tempo a empresa vai retornar em lucros o que você investiu nela hoje. O ideal para esse indicador é que ele não seja maior do que 15. Hoje, o P sobre L da empresa está em 19,95, acima do ideal. Vamos dar uma avaliada agora no gráfico de histórico do PL. Dando uma olhada aqui no gráfico, a gente consegue ver que a empresa apresentou em muitos anos um PL negativo. Isso significa que nesses anos a Via Varejo teve prejuízo. Lembramos aqui que nenhum indicador deve ser avaliado de forma isolada. Devemos avaliar o conjunto dos indicadores e muitas outras informações, como o setor e o momento do mercado. Agora falaremos do indicador P sobre VP, que é o preço atual da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Lembrando que um P sobre VP igual a 1 indicaria que estaria sendo pago pela ação exatamente igual ao que vale o valor patrimonial da empresa. O ideal do P sobre VP é que ele não seja maior do que 1,5. Hoje, o P sobre VP da Via Varejo está em 3,35, um pouco acima do ideal. Vamos dar uma olhada no gráfico de histórico desse indicador. Avaliando o gráfico de histórico aqui, podemos ver que tirando o ano de 2019, que foi atípico, o P sobre VP esteve sempre nos patamares similares aos atuais. Observamos também que em 2013 e 2015 as ações da Via Varejo estavam sendo vendidas abaixo do valor patrimonial.
Antes de continuar, se esse conteúdo está te ajudando de alguma maneira, deixa o seu like e inscreva-se no canal. A gente entrega toda semana a análise de 2 empresas e muitos outros conteúdos instrutivos para que você saiba tudo sobre renda variável. O que para você é muito rápido, só 1 segundo, para a gente vale muito. Nos ajude a fazer esse canal crescer, você faz a diferença. Agora voltando aqui, veremos agora os indicadores de endividamento. Vamos começar aqui agora com o indicador dívida líquida sobre patrimônio líquido. Esse indicador é uma comparação entre o valor da dívida da empresa em relação ao patrimônio líquido da empresa. O ideal é que esse indicador não passe de 1. Hoje o indicador está em 1,02, ligeiramente acima do ideal. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de histórico. Podemos perceber no gráfico que desde 2015 a relação entre a dívida e o patrimônio vem aumentando, podendo ser pela diminuição do valor do patrimônio líquido ou pelo aumento da dívida. Nos 2 casos o prognóstico não é positivo. Falaremos agora da dívida líquida sobre EBITDA. Indica em quanto tempo a empresa pagaria suas dívidas se ela utilizasse todo o EBITDA para o seu pagamento. É importante esclarecer que o EBITDA é lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O ideal é que esse indicador esteja abaixo de 3. Hoje está em 2,47, indicando não haver problema de alto endividamento. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de histórico. Podemos perceber que desde 2016 a dívida está controlada, porém em crescimento. Sendo assim, seria interessante mantermos a atenção voltada para esse indicador nos próximos anos, buscando avaliar se há continuidade no crescimento dessa dívida. Outro indicador importante é o passivos sobre ativos, que é uma comparação simples entre os passivos e os ativos da empresa. Se o indicador for maior que 1, indica que a empresa tem mais passivos do que ativos. Se o indicador for menor que 1, indica que a empresa tem mais ativos do que passivos. O ideal, é claro, é que esse indicador seja menor do que 1. Hoje, em 0,82, demonstra controle sobre os passivos da empresa, sendo o valor dos passivos equivalente a 82% do valor dos ativos. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de histórico de passivos sobre ativos. No gráfico de histórico, conseguimos ver que a Via Varejo sempre teve mais ativos do que passivos, pois os indicadores sempre foram menores do que 1. Iniciaremos agora a análise da liquidez corrente da Via Varejo. Esse indicador nos mostra a capacidade que a empresa tem de pagar seus compromissos no curto prazo, sendo ele ativo circulante sobre passivo circulante, sendo a relação entre os ativos atuais e a receber nos próximos 12 meses e os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal para uma liquidez corrente saudável é que esse indicador esteja sempre acima de 1, indicando a capacidade de pagamento dos passivos dos próximos 12 meses com os ativos dos mesmos 12 meses. Hoje, o indicador encontra-se em 1,04, estando dentro do esperado para esse indicador, um bom sinal. Vamos dar uma avaliada agora no gráfico de histórico da liquidez corrente. Avaliando o histórico, podemos ver no gráfico uma queda constante do indicador, sendo algo a não se perder de vista, pois a tendência baseada no gráfico não é positiva. Se você está gostando dessa análise, vai gostar também da análise dos indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil, que a gente fez na semana passada. Está no card aqui em cima, dá uma olhada lá. Falaremos agora dos indicadores de eficiência. Vamos começar pela margem bruta, sendo ela a relação do lucro bruto com a receita líquida. Receita líquida, que é quanto entra na empresa proveniente da venda dos produtos ou serviços. E o lucro bruto é quanto entra na empresa proveniente da venda dos produtos e serviços, menos quanto ela gasta para produzir esses mesmos produtos e serviços. Esse indicador não tem um referencial a ser comparado. Quanto maior, melhor. Indicamos que seja comparado a outras empresas do mesmo setor. Hoje, a margem bruta da Via Varejo está em 32,75%. Se compararmos a Via Varejo com a Magazine Luiza, sua concorrente direta, vemos que a margem bruta da Via Varejo está maior em 9,98%, sendo a margem bruta da Magalu 22,77%. Vamos dar uma olhada agora aqui no histórico da Via Varejo. Ao olharmos o histórico da Via Varejo, percebemos constância no indicador. O próximo indicador de eficiência é a margem EBIT, que é a relação entre o EBIT e a receita líquida. EBIT, que é o lucro da empresa antes que sejam pagos os juros das dívidas e os impostos. A margem EBIT indica a lucratividade operacional da empresa e o crescimento da eficiência produtiva ao longo do tempo. O ideal é que a margem EBIT seja acima de 10%. Hoje está em 5,60%, negativamente abaixo do ideal. Vamos dar uma avaliada agora no gráfico da margem EBIT. Ao avaliarmos o gráfico de histórico, percebemos que a margem EBIT oscila bastante, mas tende sempre a ser menor do que 10%, principalmente por ser uma empresa de varejo, que comumente tem margens espremidas. Sendo assim, temos que avaliar que hoje a empresa apresenta uma margem maior do que sua média histórica, que é de 3,10%. Ao compararmos com a Magalu,
vemos que a empresa outra vez supera sua concorrente, dessa vez em 2,77%, sendo que a Magalu apresenta uma margem EBIT de 2,83%. Agora vamos falar sobre a margem líquida, queridinha de muitos, sendo ela o lucro líquido dividido pela receita líquida, relação entre o lucro final da empresa e a receita inicial da empresa. O ideal desse indicador é que também seja acima de 10%. Temos que lembrar aqui outra vez que é comum as varejistas apresentarem margens menores do que esses ideais propostos aqui nesse vídeo. Hoje a Via Varejo trabalha com esse indicador em 3,47%. Fazendo outra comparação com a Magalu, vemos que a Via Varejo supera seu concorrente em 2,13% nesse quesito, sendo a margem líquida da Magalu 1,34%. Vamos avaliar agora o gráfico de histórico da margem líquida da Via Varejo. Dando uma olhada aqui, a gente consegue ver que ela oscila bastante e teve grande queda em 2019. Podemos ver também que a empresa apresenta prejuízo com regularidade. Vamos falar agora dos indicadores de rentabilidade. O ROI é um dos indicadores mais procurados quando se fala de avaliação de empresas, pois ele é a relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido, medindo a capacidade de gerar valor da empresa a partir dos seus próprios recursos e dinheiro de investidores. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%. Hoje, a Via Varejo apresenta um ROI de 16,79%, positivamente acima do ideal. Vamos dar uma olhada no gráfico de histórico do ROI da Via Varejo. Podemos perceber no gráfico de histórico que o ROI da Via Varejo tem altos e baixos, principalmente por a empresa ter alguns anos de prejuízo. Vemos que, em sua maioria, a empresa apresenta um ROI menor do que o patamar atual. O segundo indicador de rentabilidade que a gente vai avaliar nesse vídeo é o ROIC, sendo ele EBIT menos impostos sobre patrimônio líquido mais endividamento. Esse indicador mede a rentabilidade que a empresa é capaz de gerar com relação a todo o capital investido, inclusive as dívidas. O ideal é que ele também seja acima de 10%. Hoje a Via Varejo apresenta um ROIC de 10,20%. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de histórico. Bom, no histórico percebemos muita variação e uma queda brusca em 2019. Tirando 2019, que é um ano atípico, vemos que o ROIC varia de 21% a 3%. Para finalizar, falaremos dos indicadores de crescimento. Primeiro, o CAGR das receitas dos últimos 5 anos, que indica a média ponderada do crescimento das receitas dos últimos 5 anos. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 5%. Hoje está em 8,45%, acima do ideal. Vamos dar uma avaliada agora no gráfico de CAGR das receitas. Avaliando o gráfico de histórico, conseguimos ver oscilação no crescimento com uma queda grande em 2016 e pequenas altas e baixas a partir de 2017. Agora vamos avaliar o crescimento dos lucros da empresa ao longo dos anos. Vamos dar uma olhada no gráfico. A gente consegue ver aqui no gráfico que o lucro líquido da Via Varejo oscila bastante ao passar dos anos, sendo muitos deles em prejuízo. A gente consegue ver aqui também que 2020 foi um ano bom, principalmente pela entrada da empresa no mercado digital. Bom, se você chegou até aqui, significa que esse vídeo está te ajudando de alguma maneira. Então inscreva-se nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo. E não esqueça de deixar o seu like, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Bom, vamos agora então para a nossa breve conclusão sobre Via Varejo. Bom, por toda a análise que a gente fez aqui, a gente consegue ver que o histórico da Via Varejo não é muito animador, principalmente pelos resultados fracos de receitas e lucro. Por outro lado, a gente sabe que a Via Varejo está investindo pesado agora nos seus canais digitais. Se esses esforços derem resultados positivos, pode ser que a empresa tenha muito sucesso em seu turnaround. Devemos lembrar que esse vídeo não é uma indicação de compra nem de venda de nenhuma ação. Agora nos diga qual empresa você gostaria que fosse a próxima a ser analisada por nós. Deixe a sua indicação aqui nos comentários. Então é isso, um abraço e até a próxima!